Você tem medo de comer alimentos que não são fit, free, sem lactose, sem glúten, zero e todos esses outros rótulos e adjetivos que tem nesses alimentos que são tidos como saudáveis? Muitas pessoas hoje em dia têm medo de consumir o que nós até então conhecemos como alimentos normais, alimentos convencionais que nós podíamos comer no nosso dia a dia, que nós muitas vezes crescemos nos alimentando com ele e nossos pais e avós comiam ele naturalmente. Mas por que existe esse medo que muitas pessoas têm até no dia a dia e elas não conseguem nem parar para fazer uma refeição direito porque elas estão preocupadas com a quantidade de calorias, se aquilo ali tem glúten, se aquilo ali tem carboidrato, se o que elas estão consumindo tem lactose, e elas não se sentem em paz e não têm prazer? Bom, existem vários motivos para isso acontecer e eu vou te falar um pouco sobre isso e te mostrar se você precisa ter esse medo tão grande de se alimentar normalmente. Um dos motivos para isso acontecer é que muitos gurus fitness vêm alardeando falsas informações sobre a alimentação. Por exemplo, eles falam que vários alimentos são vilões e que não podem nunca ser consumidos porque eles são um veneno, mas eles não têm base nenhuma para falar isso, porque eles nem citam artigos ou provas científicas. Eles simplesmente falam algo que eles acreditam. Mas essa quantidade de informação gerada por essas pessoas, que muitas vezes é divulgada por terceiros, acaba gerando uma certa confusão. É o que eu chamo da desinformação nutricional. É quando nós recebemos uma quantidade tão grande de informação, e hoje no nosso dia a dia isso é natural, com a internet, com as redes sociais. Toda vez que nós pegamos o nosso celular, tem uma nova informação e muitas delas são relacionadas à alimentação, à dieta. E existe uma quantidade tão alta dessas informações chegando nas nossas vidas que muitas vezes a gente fica confuso, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber se o alimento é bom ou ruim, porque agora chegou uma notícia falando que ele é um veneno, mas uma hora atrás a gente viu uma notícia falando que ele era o melhor alimento do mundo. E isso nos deixa num estado de paralisia, do que eu também chamo de overdose de informação, quando a gente tem uma quantidade tão alta de informação que a gente não sabe o que fazer com ela. E as pessoas ficam no estado de pânico sem saber o que elas precisam fazer, se o alimento é bom, se o alimento é ruim, se elas podem ou não consumir, se elas precisam comprar a nova dieta, se elas precisam comprar alimentos que são zero tudo. E as pessoas ficam com medo de se alimentar. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se nós podemos ou não nos alimentar com alimentos normais, se a gente precisa ter esse medo de comer, no meu livro, Terrorismo Nutricional, eu dediquei um capítulo específico só para falar disso e explicar exatamente os motivos disso acontecer, como que a gente se safa disso, como que a gente consegue ter uma alimentação simples, que funciona e que não nos deixa com esse medo e com esse relacionamento ruim com a alimentação. E nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para ter uma alimentação simples, que tem comprovação científica e que é longe de todo o extremismo e das dietas da moda que nós vemos por aí. O link para você conhecer ele está aqui na descrição desse vídeo, ou se você está nos escutando pelo nosso podcast, esse link também está aqui para você. Mas voltando ao nosso assunto, é fundamental que a gente consiga separar aquilo que é uma informação que tem base de somente uma informação que estão alardeando por aí sem fundamento nenhum. Então, quando a gente vê uma pessoa falando sobre uma nova teoria, um alimento vilão, um alimento milagroso, é muito importante a gente analisar se essa pessoa está tendo como base artigos científicos ou se ela está usando só o famoso deu certo comigo. Ah, eu comi tal alimento, eu emagreci, então isso funcionou, então quer dizer que isso funciona para todo mundo. Isso não existe, isso não é ciência. Ciência tem comprovação, tem base, tem teste, tem vários artigos, publicações, livros falando se aquilo dá certo ou não. Então, para a gente ter uma alimentação saudável, nossa alimentação tem que ter essa base, tem que ter esse conhecimento e essa comprovação científica. Não basta só uma pessoa
tá falando aleatoriamente que aquilo funcionou com ela e por consequência vai funcionar com você. Isso não existe. E o fundamental é que nós não tenhamos uma alimentação que seja extremamente restritiva. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça, assim como a gente tem que tirar a ideia de que existem alimentos vilões, alimentos milagrosos, e que a gente tem que estar o tempo todo preocupado com o que a gente pode ou não pode comer. A alimentação tem que ser simples. Você tem que sentir prazer na sua alimentação. Os momentos em que você para fazer uma refeição tem que ser momentos prazerosos e não podem ser um terrorismo. A sua alimentação ela tem que ser uma aliada e não uma vilã. Então, sabendo disso, você já está um passo adiante para conseguir ter uma alimentação melhor, onde você não tem que ficar se preocupando e com medo de tudo que você coloca no seu prato.